é lindo, estamos na universidade pública, é maravilhoso, tive acesso a uma universidade pública, não teria condições, com a minha família de classe pobre, fazer uma faculdade particular. Mas o que adianta estar numa faculdade pública se os meios que governam ela não me fazem me manter aqui? Tanto fé, isso não pega. De casa atuante, ou mulher de milionário, dona de casa atuante, ou mulher de milionário. E em relação ao movimento estudantil, quando eu cheguei aqui na UF, eu não tinha conhecimento nenhum de movimento estudantil, eu só tinha conhecimento que era propagado pela mídia, né? Criminalizado e tal. Quem me apresentou ao movimento estudantil foi até um aluno de serviço social que já vinha de militância de outra universidade. E também não tinha conhecimento quanto a DCE, o que era DCE. Eu fui conhecer nas últimas eleições. Vota no DCE, tem eleição de DCE e tal, mas o que era o DCE eu não sabia. Eu fui saber um tempo depois que eu procurei me informar, porque não via tanta assim mobilização. E você sabia o que é DCE antes desse vídeo? Não. E eu fiquei sabendo que era um diretório central e tal, mas eles não se apresentaram como diretório central e isso prejudicou muita gente. Porque existiram diversas demandas dos calouros de 2014.1 que a gente não conseguiu solucionar muito bem porque não existia alguém que intervisse pela gente. O primeiro problema do diretório é que sempre me passaram uma ideia de Big Brother, assim, sabe? Você conheceu o cara ontem, você já tem uma intimidade com o cara, festa pra tudo, entendeu? Sabe, aquela coisa bem oba-oba. E quando se fala sério, na maior parte das vezes, perdendo essa liberdade que eu estava falando que a universidade te dá de construir ideia. É renovar as pessoas. Parece que são sempre as mesmas. Em todos os coletivos. E as que têm voz e as que são respeitadas dentro da universidade são sempre as mesmas pessoas. Você sente que você ainda não tem voz, você quer fazer um trabalho árduo até se tornar popzinho e conseguir alguma coisa. E aí, Diga lá, menino, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser tesoureiro, presidente ou liberal como você. Tesoureiro, presidente ou liberal como você. Fácil sair falando por aí que fulano é contra o Reúne, não quer que os alunos tenham lugar para estudar. Mas a questão não é essa. Não existe só quem é a favor do projeto do Reúne ou quem é contra o Reúne. Eu acho que a maioria das pessoas são a favor da expansão universitária, são a favor de que se tenha mais vagas para novos alunos, mas o que a gente questiona é a que preço essa expansão ocorre, com qual qualidade essa expansão ocorre. A gente quer que tenha cada vez mais vagas nas universidades, tanto para alunos novos quanto para trabalhadores. Só que essa expansão ela não ocorre de fato. Você simplesmente tem vagas sendo abertas, mas a estrutura não acompanha o número de vagas. A qualidade para o profissional exercer sua atividade, para garantir que os alunos tenham uma boa educação, também não é ofertada. É uma produção em grande escala de mão de obra, sabe, através da faculdade. E aí eu te pergunto, essa proposta de universidade aí estabelecida é para que essa qualificação retorne para a sociedade como forma de fazer uma releitura da sociedade, de trazer benefícios para rediscutir a sociedade, ou é para atender esse setor do capital? Eu entrei ano passado e as condições que eu encontrei, eu acho que dizem muito do próprio processo que a UF passou, né? Se a gente pensar que a partir de 2007 tem uma expansão da universidade
e que a partir de 2007 o número de alunos aumentou 90%. Né? Hoje em dia a UF é a universidade que mais entra alunos em todo o Brasil. E ao mesmo tempo, se aumentou o número de alunos 90%, o número de professores aumentou cerca de 45%. Né? Eu acho que já denota também um pouco dessa questão da precariedade. Alunos da UF têm aulas em containers e tal, eu não acreditei. Eu achei que era um lance provisório e tal, só que aí quando eu passei pra cá e eu vi que realmente eu tava tendo aula no frigorífico, parece. Porque o que está acontecendo é que está entrando mais alunos, está aparecendo mais container, que eu não sei mais aonde agora vai colocar container, porque vai entrar mais alunos no início de 2015 e vai fazer o quê? Vai botar esses alunos aonde? Então, a questão do Plano Nacional de Educação, além de prever os 10% do PIB só para 2020, ele também destina parte das verbas públicas para as escolas privadas. Ou seja, mais uma vez, o governo está dizendo, né, a quem ele de fato prioriza no projeto dele político. Né? Por que nós temos que dar verbas públicas para a educação privada? Tem que acatar a partida, entendeu? Passar por cima do que você pensa para ser coerente com uma ideia que você assumiu que não é sua. Dos eventos que acontecem aqui na faculdade, por motivo que eu tenho criança pequena e não tenho com quem eu deixar, e por isso que aqui deveria ter uma creche na faculdade para ajudar aqueles alunos, não só eu, como os outros que têm filho também. Porque é importante a integração de todos os alunos dentro do movimento estudantil. É importante que todo mundo conheça, que todo mundo participe, porque a gente quer uma universidade melhor e a universidade só vai se criar a partir do movimento. Mas os alunos que moram fora de campus não podem participar do movimento estudantil, praticamente, porque a gente não tem como vir para cá e a universidade não dá esse suporte pra gente, não dá um respaldo aos estudantes e tudo mais. E aí, aos poucos, eu vou me inteirando no movimento. E construir esse espaço se torna muito mais complicado quando você precisa se deslocar todos os dias e perde parte do seu dia no trabalho, a sua noite na universidade e 6 horas diariamente dentro de um ônibus, que seriam 6 horas que você estaria na universidade, participando das palestras, que você estaria militando, porque a militância dentro da universidade é algo muito importante, né, para a construção de conhecimento, para a construção de um conhecimento coletivo mesmo. E sobre o processo político, é importante a gente entender que quando a gente entra no espaço acadêmico, o que se constrói, o que começa a se construir, ser problematizado, são as convicções que a gente tem de vida.
questão financeira. Eu sou de uma família de classe pobre mesmo. Antes de entrar aqui, eu trabalhava na lavoura. Infelizmente, minha família não tem condições. Se minha mãe me manda dinheiro, ela é deficiente. Ela deixa de pagar a fisioterapia dela. E aí, para me manter aqui. E aí ela para de andar, porque ela tem paralisia na perna. E como fica? Minha mãe vai deixar de manter o seu tratamento, que é necessário, porque ela tem o meu irmão, acima de tudo também. Fora esse gasto com o meu irmão. E eu queria essa responsabilidade. Tem que se ter uma responsabilidade. Tranquei minha faculdade recentemente, por começar a ter muitos problemas, tanto dentro da faculdade quanto principalmente familiares. Antes de trancar a faculdade, em projetos de extensão, eu tinha a bolsa de R$400. Eu me mantive com ela por muito tempo, mas ela não era mais suficiente. Eu ainda morando com a minha mãe, não era o suficiente para me manter. Eu trabalho todo santo dia, das 7 horas até as 4h30 para sustentar minha família. Tenho uma esposa, tenho 2 filhas, penso nela, mas também penso no futuro para elas e o meu futuro. E é complicado porque eu poderia, em vez de estar trabalhando, eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa da minha vida, mas eu estou trabalhando, aí eu fico muito cansada no final de semana, e aí no começo da semana eu já estou cansada, eu não consigo aproveitar de verdade a aula, nem a universidade. Eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, principalmente quando elas têm que trabalhar o dia inteiro, todos os dias, não só no final de semana. Eu tenho sorte por só precisar trabalhar no final de semana. Universidade, pelo menos há um projeto de torná-la menos pública ou quem sabe totalmente privada, né? Outra questão também colocada hoje em dia é o projeto de contratação de professores por OS, né? Enfim, que seriam professores que aí sim estariam totalmente contratados pela CLT, não tendo mais essa questão do cargo público, né? Resumindo, acho que são muitas as questões que professores e alunos principalmente têm que lutar e que a gente tem que perceber que essa luta é conjunta, né? Eu acho que quanto mais a gente puder unir os nossos esforços por uma universidade melhor e pela manutenção da universidade pública, eu acho que a gente conseguirá obter mais sucesso, enfim, e a luta tem que continuar. O Lula, no final do mandato dele, aprova, né, no dia 15 de dezembro de 2011, a Lei 12.550, que é a Lei IBSER, que vem, né, de uma forma disfarçada de privatizar a saúde, né, de privatizar os hospitais universitários, ou seja, o PT continua, né, de uma forma mais sutil, mascarada, a questão da privatização. Continuou o projeto Tucano. Né? Se você for fazer um retrospecto, né, embora os entusiasmados tendem a dizer, né, que o governo do PT fez uma revolução na educação superior, e eu desconfio que não a tenha feito, e é por isso que nós continuamos, né, na luta todos os dias, né, tentando lutar para a transformação da universidade, mas também do ensino médio e do ensino básico. Né? Esse governo fez uma grande revolução no ensino, embora a expansão seja positiva, não fez uma grande revolução, né? Nem seja ela pedagógica, nem seja ela a nível de estrutura da universidade. Né? Se você pega, né, o investimento em educação desde o governo, né, Itamar, né, que pegou depois do Collor ali, Fernando Henrique e Lula e Dilma, né, a variação do investimento em educação varia muito pouco, entre 3% e 4%, né, do que é o PIB, né, do que são os gastos do orçamento do governo federal. Você discute universidade no Brasil, você discute toda uma estrutura segregadora que o Brasil adotou e toda a postura segregadora que o Brasil, que as políticas até então continuam fomentando. Pra chegar, conquistar respeito, eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então eles querem
que você desista, mas jamais se dê por vencido. O fato de eu ser negra na universidade me faz abrir os olhos para pouca diversidade que a universidade tem, sabe? Por mais que se defenda a popularização dela, a gente vê que não é bem assim. O preconceito na universidade, ele existe assim como fora dela. Só que eu sinto que dentro da universidade isso é muito mais mascarado, isso é muito mais discreto. Mas existe por parte de funcionários, de professores. Já ouvi muitas indiretas e até mesmo de um professor. E quando comecei a estudar isso tudo, a entender como funcionava, comecei a questionar e minhas crenças não aguentaram. Não tinham alicerces suficientes. Mas nesse caminho eu passei de cristão para agnóstico, de agnóstico em pouco tempo já me considerava ateu, mas eu simplesmente não tinha liberdade para expressar isso. Sobre a minha mobilidade dentro da universidade e sobre o que eu percebo, eu vejo que eu estudo no segundo andar aqui desse prédio, o prédio principal. Graças a Deus eu tenho condições, eu consigo subir a escada com total independência ali, eu encosto no corrimão e vou super numa boa. Mas eu vejo hoje que nem todo mundo tem essa condição. Então eu fico pensando, se caso eu não tivesse a possibilidade de subir a escada, a minha turma teria que descer para assistir a aula num lugar que fosse também acessível para mim. E assim, eu acho isso desnecessário, porque eu acho que igualdade tem que ser igualdade para todo mundo. Então no caso, eu vejo assim, no caso deficiente não é a pessoa. A pessoa tem uma diferença mais perceptível. No caso eu acho que deficiente é o lugar, deficiente é o serviço que nos colocam. Essa é a maior deficiência. Então o problema é porque a nossa estrutura está deficitária. O problema não é a cadeirante, não é a menina que tem dificuldade de mobilidade, não é o cego que não consegue, de repente, acompanhar a aula. O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Já iniciou. Está acontecendo. Mais de uma pessoa me avisou que eu poderia ficar tranquilo quanto à acessibilidade da minha sala, como eu já informei no segundo andar, porque teria elevador. Aí depois lembraram que o elevador não funciona. Saiba logo, o caminho do bem está na hora. É agora o caminho do bem. Acredite, não duvide, o caminho do bem. O caminho do bem é um só caminho. O caminho do bem é para todos. O caminho do bem é racional. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Eu acredito que seja necessário para os estudantes ter um DCE que, em primeiro lugar, seja autônomo em relação à reitoria, que seja autônomo em relação ao MEC, que se direcione pelas lutas concretas dos estudantes, porque são lutas que também fazem parte das lutas populares, da luta de resistência contra a exploração, contra o capital, contra a situação que a gente vive hoje no país, de se ter quase metade do orçamento público sendo retirado da população para o custeio da dívida pública, enriquecendo grandes bancos, enquanto a maior parte da população tem carências básicas de saúde, de educação, de segurança pública e de moradia. Mas é isso, eu acho que o que está acontecendo é importante, assim, independente do que vai acontecer enquanto consequência, porque era um polo que não existia campo de oposição. Eu acho que é mais por isso, inclusive, que eu estou dando essa entrevista agora, porque
quando eu entrei, a possibilidade de discutir as nossas possibilidades, o que a gente entendia de universidade, era muito restrita às pessoas que estavam aqui. E isso está mudando, assim. O que me fez apoiar a Chapa 2 foi perceber a seriedade mesmo da chapa e o diferencial com o qual eles tratam, que não se baseiam em intriga, sabe? Eles se baseiam em proposta. Qual é a concepção de universidade que nós queremos? Uma universidade para o mercado ou uma universidade que, né, mire para a sociedade, né, o desenvolvimento da sociedade? A gente quer pisar na universidade, ter esperança de concluir os nossos 4 anos, 5 anos de graduação, ter condições de dar continuidade aos nossos projetos de forma independente. Seja na questão de acessibilidade, seja na questão para manter o nosso ensino, a gente quer manter os nossos direitos. Eu acho que o movimento estudantil ele deve ter como função suprir essa falta que a faculdade deixa, que a instituição deixa a desejar. É isso que eu espero da próxima gestão. Caminho do bem, pode aguardar que o mundo inteiro não saberá. O Brasil primeiro, o caminho do bem, leia logo, saiba logo, o caminho do bem está na hora, é agora, o caminho do bem, acredite, não duvide, o caminho do bem. Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, onde brilha sempre o bem e não o mal.